Vamos lá, então, essa é a nossa última live. Nós vamos falar de clima, nós vamos falar de ventos e de massas de ar hoje. Tá? São duas coisas. A aula que eu deixei lá no Moodle para vocês, a aula assíncrona sobre precipitação, sobre tipos de chuva, como se formam, é um pouco mais curta, tem cerca de meia hora. Essa daqui também vai ficar com cerca de meia hora, tá? Dependendo dos exercícios que a gente for fazer no meio do caminho. Então, dependendo de como forem a dinâmica dos exercícios, ela pode ser também um pouco mais curta, ou então ela pode alongar. Vamos ver como é que fica. Pessoal, vamos falar de vento. Vento é uma coisa que a gente está acostumado a levar na cara, né? A balançar os cabelos, né? Por aí. Mas a gente não tem uma noção de como eles se formam, de onde vêm, para onde vão. Então vamos ver um pouquinho disso agora. E algumas questões que eu separei aqui de Enem, de vestibulares, porque aparece bastante. Como eu já tinha comentado antes, esse ano no Enem foi uma exceção não ter uma questão sobre clima, porque todo ano tem, é um assunto comum, recorrente em Enem. E os ventos aparecem também normalmente, tá? Então, vamos falar deles aqui com algumas questões para vocês verem. Primeira coisa, o que é o vento? O vento é a movimentação horizontal do ar. A gente estava falando, pelo menos lá na aula assíncrona, quem viu, né? A gente estava falando lá da movimentação vertical do ar, que é quando o ar sobe por algum motivo, seja porque esbarra num relevo e sobe, ou porque ele está aquecido e ele sobe, ou porque vem uma frente fria e faz o ar subir, uma massa fria faz o ar subir, não importa. Qual motivo faz o ar subir? A gente estava falando de movimentos verticais do ar. Quando o ar sobe, aí ele esfria, o vapor que está nele condensa, porque a temperatura caiu, vira líquido, forma as nuvens e chove. Tá? Então agora o vento é a movimentação horizontal do ar, não é vertical, movimentação horizontal. Tá? Então de qualquer massa de ar da atmosfera. Quando você está sentindo o vento na sua cara, você está sentindo a atmosfera se movimentar. Então é uma massa de ar, é uma porção da atmosfera que está se movendo naquela direção e você sente esse vento. Tá bom? Como que o vento acontece? Bom, pode acontecer por causa de um relevo. Vem a massa de ar, esbarra no relevo, uma parte dela vai subir, outra parte vai para o lado, então você vai sentir o vento no seu rosto se tu estiver perto de um relevo e estiver batendo uma massa de ar nele. Pode ser. O relevo simplesmente desvia, né, o ar. O movimento de rotação pode interferir no vento? Claro. Quando vocês rodam um copo de Toddy com o Toddy dentro, se você roda o copo, o Toddy roda junto. Então, quando a Terra gira, a atmosfera gira junto. Então, o movimento de rotação da Terra influencia, sim, nos movimentos horizontais da atmosfera, no deslocamento das massas de ar, das correntes oceânicas. Mas o principal aqui vão ser as diferenças de pressão. Pressão atmosférica. A gente falou rapidamente o que era a pressão atmosférica lá naquela última live de introdução do clima. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre pressão atmosférica. Primeira coisa, o que é a pressão? A pressão atmosférica é o peso que a atmosfera faz na tua cabeça. Ai, professor, mas eu não sinto esse peso. É porque você está acostumado com esse peso. Você já está acostumado, adaptado. O nosso corpo é adaptado com esse peso. Então a gente não sente a pressão da atmosfera na nossa cabeça. Mas a gente sente quando ela varia. Quando você sai daqui de cima da serra e desce lá para a praia de carro ou de ônibus, você sente aquela coisa no ouvido quando está descendo a serra. Aquilo lá é a pressão atmosférica. Porque lá na praia, lá próximo do oceano, a pressão é maior do que aqui em cima do Planalto. Porque a pressão nada mais é que a atmosfera na tua cabeça. E quanto mais alto você vai, menos atmosfera tem na sua cabeça. Quanto mais para baixo você vai, mais atmosfera tem. Tá? Se eu fizer um desenho bem besta aqui, ó, tá aqui você, olha aqui que legal você. Ó, ré. Aí aqui tem um relevo. E aqui está a outra criatura, lá em cima do relevo, olha só. E aqui em cima é o topo da atmosfera. Beleza? Quem está aqui embaixo tem tudo isso aqui da atmosfera. Quem está aqui tem só isso aqui. Então, quanto mais alto você for, mais rarefeita fica a atmosfera, menos densa ela fica e menos pressão ela faz em você. Então, locais de pressão mais alta, locais de pressão mais baixo. Tá? Você pode ter diferenças de pressão, assim por causa da altitude. Mas você também pode ter diferenças de pressão se você estiver na mesma altitude.
Pode ter aqui um cidadão e aqui tem outro cidadão. Eles estão na mesma altitude. Tá? A atmosfera está lá em cima. Por que pode ter uma pressão menor em um e uma pressão maior no outro? Vamos supor que o primeiro aqui, onde ele está bem nublado o dia. O dia está nublado, um monte de nuvem, feio pra caramba, aquele dia que você fala, eu vou ficar no meu sofá, né? O outro não. O outro está com um dia de sol, né? Aquele sol bonito com os urubus voando, ó. Aonde tem o sol, a pressão vai ser um pouco menor do que aonde não tem. Por que isso acontece? Porque os raios de sol vão aquecer essa região aqui. E aí, quando a atmosfera está aquecida, ela fica menos densa e ela começa a subir. Então, com a atmosfera aquecida, a pressão cai por quê? Porque o ar tende a subir. Com a atmosfera fria, a pressão fica maior porque o ar frio é um pouco mais denso, ele tende a descer. Então você vai ter variação de pressão tanto na altitude, quanto se estiver na mesma altitude, um local tiver com sol e o outro não. O com sol tem mais calor, vai ter menos pressão. O que tem a ausência do sol vai ter uma pressão maior. O que isso tem a ver com os ventos? Tudo a ver, porque o vento vai sempre se deslocar do local de alta pressão para o de baixa pressão. O que é o vento, então, aqui? Ele é simplesmente uma compensação. Olha só, quando esse ar aquecido começa a subir, o que fica aqui embaixo? Ó? Quando o ar começa a subir, você morre sem ar? Não, né? Você não fica sem ar aqui. O que acontece? O local que tem pressão maior, o ar se desloca em direção ao local que tem pressão menor. Então você tem o deslocamento do ar dos locais de maior pressão em direção aos locais de menor pressão. Por isso você tem o vento relacionado com a pressão. Tá? Aí o ar chega aqui, o vento se deslocou. Ele chega aqui, ele aquece, ele sobe. Ele chega lá em cima, ele esfria. O que ele faz? Ele desce. Então você tem ciclos, né? São ciclos de ar. Em um local a pressão está mais baixa, o ar sobe, ele chega lá em cima, ele esfria de novo, ele vai descer. Aonde ele descer, a pressão é mais alta, e aí ele vai se mover em direção à pressão baixa, aí ele vai aquecer, vai subir, e assim vai. Tá bom, pessoal? Então você tem o vento acontecendo sempre dos locais de alta pressão para os locais de baixa pressão. Tudo bem? Beleza? Maravilha, né? Pensando assim, se a gente for pensar no nosso planeta, ó, linha do Equador e o círculo polar, Antártico e Ártico, e os trópicos. Se a gente for pensar assim, pessoal, aonde vocês acham no planeta que vai ter a pressão mais baixa? No Equador ou nos polos? Aonde? Muita participação, o pessoal brigando para participar. A briga, muita gente falando ao mesmo tempo, né? Aonde tem mais calor, tende a ter pressão mais baixa. Então, no planeta, onde vai ser a região com pressão mais baixa? Equador. Isso aí, isso. Você conseguiu falar no meio de tantas vozes, hein? A linha do Equador vai ter uma pressão mais baixa. O que você espera, então, de uma circulação da atmosfera do planeta todo? Você espera que essa atmosfera circule do polo para o Equador, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte. É isso que a gente espera, né? E é isso que acontece, professor? É basicamente isso que acontece. Tá? Claro que ela não vem reto do polo até o Equador, porque tem o trópico no meio do caminho. O trópico é uma zona que vai quebrar isso. Mas ela sai do polo e ela vai em direção ao Equador, sim. Só que ela não vai reto. Ela faz uma curva. Ela desvia. Em vez de ir reto, ela faz uma curva assim, ó. E desvia. Então, o Equador é um local que a gente chama de zona de convergência. Por quê? Porque os ventos convergem para o Equador. As massas de ar do planeta
convergem para o Equador. Não é à toa que quando a gente vê imagens de satélite do mundo todo, vou mostrar para vocês, sempre o Equador está com nuvem, sempre, porque é um local de baixa pressão e é onde também encontra os ventos do hemisfério norte e do hemisfério sul, certo? Então eles vão em direção ao Equador por causa da baixa pressão e eles fazem a curva por causa da rotação da Terra, o tal do efeito Coriolis. Aí o Coriolis, bonjour, né? Esse efeito é o efeito desvio dos ventos por causa da rotação. Vamos ver um videozinho bem imbecil aqui que eu deixei aberto para vocês. Um videozinho bem imbecil aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui do YouTube agora. Para de ver essa tela. Vê a tela do YouTube. Vai. Olha só esse videozinho dos tiozões idiotas que não tem muito o que fazer. Né? Então, voltando aqui após o vídeo dos tiozões alegres, tudo bem? Então, deu para entender por que o vento faz essa curva em direção ao Equador. Tá bom? Maravilha. Olha só, dois exemplos de questão aqui que já tratam disso. A primeira, o deslocamento das massas de ar que dão origem aos ventos se fazem sempre das áreas mais elevadas para as mais baixas, das áreas de temperaturas mais altas para temperaturas mais baixas, das áreas de alta pressão para baixa pressão, das áreas mais úmidas para as mais secas ou de oeste para leste. Sempre das áreas de alta para de baixa pressão. Não interessa se está indo para leste, oeste, norte, sul, para cima, para baixo, se é mais seco, mais úmido, não interessa. Vai da área de alta pressão para a área de baixa pressão, sempre. Tá? UFAM, Federal do Amazonas. O vento é o ar atmosférico em movimento e se forma pela diferença de temperatura entre o mar e o continente, sucessão do tempo, influência da latitude na umidade do ar, instabilidade no tempo em áreas externas, diferenças de pressão atmosférica em relação de um lugar ao outro. Diferenças de pressão atmosférica em relação de um lugar em relação ao outro. Tá bom? Então, pessoal, isso aparece nas provas e eles vão relacionar isso daí com o movimento das massas de ar. E aí, por exemplo, se vem uma massa de ar lá do polo em direção ao Brasil, essa massa de ar vai ser uma massa de ar fria, porque afinal ela veio do polo, então ela vem fria. Né? Quando ela chega no Brasil, ela vai trazer temperaturas baixas para a gente. Então o cara pode relacionar essa questão da pressão com quedas de temperatura, com doenças respiratórias, com um monte de coisa que o frio vai trazer. Tá? Com ondas de frio, o cara pode botar um mapa lá e botar várias temperaturas e perguntar, pô, por que aqui na região sul do Brasil as temperaturas estão muito mais baixas do que no resto? Ah, por causa de uma massa fria que chegou aqui, por causa das diferenças de pressão que faz com que as massas frias venham em direção ao Equador, tá? E aí na passagem elas passam pelo sul do Brasil, pelo sudeste do Brasil e vão deixando nossas temperaturas aqui mais frias, principalmente no inverno, tá bom? Então essa questão das pressões eu estou usando um tempo maior nelas, justamente porque elas podem ser usadas em outros tipos de questão, com outros assuntos também, tá bom? Maravilha! Esse link aqui era o link lá para o vídeo dos caras girando, já mostrei para vocês. E olha aí então um resumão do planeta, né? Aí ó, lá no polo você tem altas pressões, né? Esse vento ele sai do polo então em direção ao Equador, só que ele faz um desvio aqui, ó, as setinhas azuis, ó, faz um desvio, beleza? Ao mesmo tempo a gente está vendo a Terra de cima, né? Então está vendo o vento fazendo esse desvio para o Equador. Mas quando você vê de lado, olha só, quando esse vento chega no Equador, ó, chegou no Equador, eles se encontram aqui, né? O Equador, a pressão é baixa. O que acontece com esse vento, então? Ele sobe. Então aqui, imagina você vendo a Terra de lado, ó. Agora vendo a Terra de lado. O que acontece no Equador? O vento sobe. Lá em cima, o vento esfria e desce quando ele está frio. Essa descida dos ventos, pessoal, é na região dos trópicos, tá? É uma região muito próxima dos trópicos. Por isso que a região dos trópicos é uma região de alta pressão. Por isso que favorece o aparecimento dos desertos nos trópicos. É uma região que, se você tiver
correntes marítimas frias e relevo, ela já tem alta pressão ali, que vai dificultar a chuva, porque para chover o ar tem que subir. Quando o ar está descendo, dificulta a formação de chuva. Então você tem na região dos trópicos altas pressões atmosféricas por causa da circulação global, o ar acaba descendo, sendo forçado para baixo na região dos trópicos. Ao mesmo tempo, se você somar relevo e corrente fria, você vai ter formação de deserto. Não é à toa que a maioria dos desertos do mundo está nos trópicos, tá bom? Beleza. Olha só esse videozinho aqui, que eu também deixei para vocês. Então deixa eu mostrar para vocês aqui esse outro vídeo, dividir a minha tela do YouTube mais uma vez. Voltando para o nosso slide. Pronto. Questãozinha da Unicamp. Olha só a figurinha, a mesma que eu acabei de mostrar. Tá? Observe o esquema abaixo, que indica a circulação atmosférica sobre a superfície terrestre. Indica a alternativa correta. Legal. Aqui vai usar nomes de ventos. Ai, professor, vento tem nome? Tem. Tá? Vento tem vários nomes. Mas só um interessa pra gente. Ainda bem, oh my God, ainda bem. Né? Que são os ventos alísios. Os ventos alísios são esses caras aqui, ó. São esses que vão em direção ao Equador, que saem do trópico de alta pressão, e vão em direção ao Equador. Esses são os ventos alísios. Tá? Eles são muito importantes para o Brasil, muito importantes. Então, observe a figurinha e responda. Vamos lá, letra A. Os ventos alísios dirigem-se das áreas tropicais para as equatoriais em sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul, graças à força de Coriolis. Legal. Realmente, olha só. Os ventos alísios saem da área de alta pressão e vão no sentido anti-horário. O que é o anti-horário? É contrário do relógio. Aquele relógio de ponteiro que ninguém mais usa, é essa a ideia. O sentido horário do relógio ou anti-horário do relógio. Então, no hemisfério norte, os ventos vêm no sentido horário. No hemisfério sul, os ventos vêm no sentido anti-horário. Tá? Isso explica também por que os furacões giram para um lado no hemisfério norte e giram para o outro no hemisfério sul. Porque em cada hemisfério você tem os ventos desviando para um lado. Tá? Letra B. Os ventos alísios dirigem-se das áreas de alta pressão, característica dos trópicos, em direção às áreas de baixa do Equador, movimentando-se no sentido anti-horário no norte e horário no sul. Não. Letra C. Os ventos contralísios. O que são os contralísios? São os que estão voltando aqui. Os ventos contralísios dirigem-se dos trópicos em direção ao Equador. Não, quem faz isso são os alísios, né, que vão para o Equador. E D. Os ventos contralísios dirigem-se da área tropical em direção aos polos, provocando quedas bruscas de temperatura e eventualmente até neve. Não. Se ele sai do trópico e vai para o polo, ele leva calor. Quando ele sai do polo e vai para o trópico, que ele leva frio. Tá? A letra melhor aí é a letra A. Então, sempre naquele negócio. Diferença de pressão, direção dos ventos, desviados pela rotação do planeta. Maravilha. Mackenzie, São Paulo. Dominam no inverno austral, hemisfério sul, as massas de ar procedentes de áreas anticiclonais, são as áreas de alta pressão, localizadas no Atlântico Sul e na Argentina, as quais invadem o Brasil, implicando na formação do quê? Então, acontece no inverno, as massas de ar que vêm das áreas de alta pressão invadem o Brasil, formando o quê? Brisa, ventos contralísios, terral, vamos ver o que é isso? Ventos alísios ou vento do noroeste. Ventos alísios. Os ventos que saem da área de alta pressão, também chamada de anticiclone, eles saem da área de alta pressão em direção ao Equador. Passam pelo Brasil, o nome desses ventos são ventos alísios. Tá? Pessoal, por que esses ventos têm esse nome e ele é tão importante? No Brasil, ele tem uma importância muito grande na geração de energia elétrica com os ventos. A gente só bota os geradores de energia onde você tem a predominância dos ventos alísios. Porque esses ventos alísios eles são constantes o ano todo, são praticamente numa mesma direção. Então, os locais onde você tem a predominância dos ventos alísios é onde você vai instalar seus geradores eólicos.
de energia elétrica. Então, para o Brasil isso é muito importante, por isso que aparece bastante. Lembra lá, os ciclones são grandes tempestades, então eles têm a pressão baixa. O anticiclone é o contrário, então anticiclone é uma pressão alta. Beleza? Olha aí essa questão da Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, falando justamente do que eu acabei de citar, das energias eólicas para a energia elétrica. O cara traz um mapa com a localização dos principais projetos eólicos no Brasil. Olha só, as estrelinhas são os projetos eólicos. Elas se concentram quase todas aqui no Nordeste, olha só. Por que será que a grande maioria dos projetos eólicos estão bem nessa região do Nordeste do Brasil? Né? Bom, pessoal, os ventos alísios, eles não saem do trópico e vão para o Equador fazendo uma curva? Então eles fazem uma curva aqui, né? Legal, essa curva dos ventos, ela coincide com a curvinha do mapa do Brasil, com a curva do território do Brasil. E por isso, bem onde o Brasil faz a curva, lá em cima, é literalmente onde o vento faz a curva, lá em cima, lá na região Nordeste, litoral do Ceará, Rio Grande do Norte, é muito vantajoso você instalar projetos de energia eólica, justamente por causa da dinâmica dos ventos alísios. Letra A. Então, a dinâmica dos ventos alísios, provindos das áreas de alta pressão subtropicais, tanto ao norte quanto ao sul do Equador, tá? Não só ao norte. Então, esses ventos alísios se encontram no Equador e aí, quando eles convergem, favorece muito a instalação nessas áreas do Brasil. Beleza? Olha só. Imagem de satélite de um furacão no hemisfério norte. Olha para que lado que ele gira. Acompanha a setinha aí, ó. Você pega a nuvenzinha, ela faz meio que uma espiral, parece que está indo em direção ao centro por aqui, né? Ó. O sentido horário. Opa, desculpa, sentido anti-horário, né? Está indo contra o relógio. Contra o relógio, olha só. Contra o relógio. Tá? Se você pegar um furacão no hemisfério sul, olha só, aqui no Brasil, Santa Catarina, ele vai sentido horário. Olha lá. Então, gira diferente porque você tem hemisfério sul, hemisfério norte, influência da rotação do planeta na direção dos ventos. Tá bom, pessoal? Tem uma dica que ajuda vocês a descobrir isso. Tá? Vamos usar agora nessa questão da Unicamp. Essa questão da Unicamp trouxe uma figura. Essa figura exibe a imagem de um ciclone. É correto afirmar que o ciclone está onde? Ocorreu no hemisfério sul? Ocorreu no hemisfério norte? E agora, professor? Ferrou. Pessoal, vocês fazem uma dica que é o seguinte. Vocês pegam sua mão direita e botam o polegar para cima. Tipo fazendo um joinha. Tá, um joinha com a mão direita. Legal. Quando você está fazendo joinha com a mão direita, o seu polegar ele está voltado para cima. E os seus outros dedos estão voltados para a direção do vento, como se eles fossem a direção do vento. Então, quando você bota a mão direita com o polegar para cima, o que isso quer dizer? Polegar para cima, alta pressão, o vento gira na direção dos seus dedos. Então, alta pressão gira na direção anti-horária. Isso para o nosso hemisfério sul, né? Hemisfério norte você só inverte, tá? Então, nosso hemisfério sul, alta pressão, ventos na direção anti-horária. Quando você vira o dedão para baixo, baixa pressão, ventos na direção horária. Então lembra lá, um ciclone... Nossa, professor, isso era para ajudar? É para ajudar. É que vocês não estão vendo a minha cara aí na câmera, né? Mas era para ajudar. Deixa eu mostrar minha cara para vocês aí então, calma aí. Deixa eu pausar aqui a gravação. Vocês vão entender o que eu quero dizer melhor. Calma aí, pausando. Então aí, ó. Se é hemisfério sul, pode ser a letra A. Não pode ser a letra B, porque fala que pode ocorrer em qualquer hemisfério. Não pode ser. Não pode ser a letra C, porque fala que é hemisfério norte. E pode ser a letra D também. Legal. Agora vamos ver as letras. Letra A. Ocorreu no hemisfério sul e corresponde a uma área de alta pressão. Letra B. Ocorreu no hemisfério sul e corresponde a uma baixa pressão. Letra D, né? Então letra D é a melhor.
Baixa pressão, você sabe que é porque tem formação de nuvens. Como é uma baixa pressão indo no sentido horário, você sabe que está no hemisfério sul. Beleza? Ah, professor, que confuso! Pois é, pessoal. Essa questão de vento, de clima, de massa de ar, ela pode confundir um pouco a cabeça, mas tem que dar uma praticada. E tem muita questão sobre isso. Nem só de circulação horizontal vive o planeta, né? Então as circulações verticais também acontecem. E aí que a gente tem o último videozinho do YouTube que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu deixei aberto, mostrando essas circulações verticais. Então vamos lá. Olha só o que eu quero dizer, estava dizendo agora isso, né? Então, olha só essa imagem com as vegetações do planeta e repara onde tem os desertos, onde tem os trópicos, né? Então olha só, onde passam os trópicos de Câncer, você tem deserto nos Estados Unidos, desertos na África, na Arábia, tem esse deserto aqui na China, ó, na Ásia Central, está um pouco acima do trópico. Por quê que ele está um pouco acima do trópico? Justamente porque aqui a gente tem o Himalaia, aquela grande cadeia de montanhas, né? Então essa cadeia de montanhas barra a umidade aqui, faz chover desse lado e faz não chover atrás dela. Então o deserto, onde tem o Himalaia, ele vai um pouco mais para o norte, né? Quando você vem aqui no hemisfério sul, Trópico de Capricórnio, olha só, deserto do Atacama no Chile, bem seco, deserto na Namíbia, na África do Sul, desertos na Austrália, tá? Então você junta corrente fria, relevo e alta pressão, forma o deserto. No nosso Nordeste, que está aqui, ó, a gente não tem corrente fria. Aqui no Nordeste, correntes marítimas quentes do Equador que passam aqui. Porém, você tem alta pressão e você tem alguns relevos aqui próximos que circundam o sertão nordestino. Não são relevos tão altos, mas eles já barram uma parte da umidade do mar. Então você junta relevos que já barram uma parte da umidade com uma circulação de alta pressão ali, você tem uma área mais seca, tá bom? Não chega a ser um deserto, mas é uma área mais seca, tá? Que maravilha! Professor, e no Brasil não acontece ali onde passa o trópico por causa do relevo? Nessa parte aqui? É. Por que não tem aqui deserto? Primeiro que a gente está com corrente quente aqui, né? E a gente tem a Serra do Mar que não é tão alta assim. Então a umidade consegue passar para a Serra do Mar para dentro. Tudo bem? Mesmo assim já tem uma diferença. Na Serra do Mar e no litoral você já tem uma Mata Atlântica bem forte. Aqui para o interior de São Paulo já é cerrado, já é um pouco mais seco. Mas por que não fica deserto então? Porque a gente tem aquela umidade que esbarra aqui nos Andes e faz a curva. Então a gente tem uma umidade que vem do Equador, já que a gente tem um relevão aqui, ó, tem os Andes aqui, o vento que converge no Equador, uma parte dele bate nos Andes e faz a curva. Então ele vai descer para o interior da América do Sul com bastante umidade. Vai fazer com que, em vez de nós termos um deserto bem contínuo aqui, ó, um deserto maior, a gente tem um deserto só na parte do Chile, de um lado dos Andes tem o deserto, do outro lado, essa umidade aqui, ela rega o interior do continente, fazendo com que a gente tenha uma savana. A savana que é o cerrado. O cerrado é uma savana, tá? Então essa savana ela se mantém aqui graças à umidade que é trazida lá da região da Amazônia, tal, que é bloqueada pelos Andes, ela é trazida para baixo, e daí isso rega e torna uma savana, e não um deserto. Se os Andes não existissem aqui em cima, ó, se essa umidade passasse direto aqui, ó, não existisse os Andes, provavelmente esse deserto ele seria maior, ele viria até mais um pouco do interior do continente, provavelmente, tá bom? Então a gente não tem deserto aqui na parte do interior da América do Sul por causa dos rios voadores, por causa da umidade que é trazida do Equador para baixo. É uma característica do nosso continente, tá bom? Tá bom. Mesma coisa aqui, ó, se aqui na África eles tivessem um grande relevão aqui, ó, tipo os Andes, um relevo bem grande, provavelmente esse deserto aqui embaixo ele também não existiria, porque essa umidade do Equador bateria nesse relevo e desceria, irrigando essas áreas mais secas. Então provavelmente se tivesse um grande relevão aqui,
a savana da África viria até lá embaixo e não teria a formação de um deserto. Tá bom? Por isso você tem que sempre que você for fazer essas análises de clima, juntar tudo. Junta relevo, junta a pressão dos trópicos, junta a corrente marítima. Se juntou tudo para formar deserto, deserto. Se juntou 2 deles, pode crer que vai ser uma área seca, tipo o nosso Nordeste, não tipo um deserto. Se junta um só, então você vai ter uma savana, vai ter uma floresta um pouco menos densa, mas não vai ter deserto. Tá bom? Uma coisa que aparece muito, pessoal, já apareceu 2 vezes no Enem, tá? Até vou mostrar a questão para vocês. Uma delas está inclusive na atividade que eu deixei para vocês fazerem, e a outra está aqui no slide. É a formação dos ventos de curto espaço. Curto espaço, que são as brisas. Tá? Como assim um vento de curto espaço? É um vento que sai do mar, vai para a praia, sai da praia, vai para o mar. Então ele tem uma abrangência espacial curta. Essas brisas, elas costumam aparecer nas provas porque elas explicam bem legal a questão da pressão. E elas variam muito da noite com o dia. De dia ela vai para um lado, à noite ela vai para outro lado. Tá? Por que isso acontece? Olha só, vamos já explicar aqui no próprio questão. Em todo local que você tem umidade, que você tem água, você tem atmosfera muito úmida, todo local que tem essa umidade, ele demora mais para aquecer, ele demora mais para esfriar. Tá? Por que isso? Porque a água ela tem uma propriedade de reter energia muito melhor do que a terra, do que uma pedra, do que o solo. Então a água demora mais para se aquecer, mas ela também demora mais para se resfriar. É o tal do calor específico da água, lá da aula de física. Você precisa de mais energia para aquecer a água, mas também precisa demorar muito mais tempo para a água perder essa energia para o ambiente. Então em locais que tem muita umidade, tipo a Amazônia, você vai ter, tanto de noite quanto de dia, temperaturas muito parecidas. Porque à noite, por mais que não tenha sol, é tão úmido, que a própria atmosfera segura essa temperatura. Agora, no deserto, que é um local muito quente, muito seco, isso não acontece. De dia você pode ter 50 graus e de noite você pode ter 0 graus no deserto. Porque a atmosfera não tem a umidade para segurar essa temperatura quando o sol vai embora. Essa umidade que é a tal da maritimidade. Então, quando você tem a maritimidade, você tem umidade no ar. O ar demora mais para aquecer, mas também de madrugada ele mantém uma temperatura bacana. Quando você tem a continentalidade, que é a ausência da umidade, você aquece bem rápido de dia e esfria bem rápido de noite. Tá? Então, é o caso da formação da brisa na praia. Por que isso acontece na praia? Por que aparece tanto nas questões? Porque é justamente aí que o cara já vê se você sacou ou não a questão da relação da pressão com o vento. Olha só, durante o dia, aqui na figura 1, durante o dia a terra, a areia da praia, enfim, o continente, ele aquece muito mais rápido do que o mar. Então se a terra está mais aquecida, o ar aqui fica mais quente e ele sobe. Então a pressão fica mais baixa na terra. Logo, se a pressão está mais baixa na terra, porque a terra aqueceu mais rápido, o ar vai sair do mar em direção ao continente. Então, durante o dia, você tem essa brisa marítima. Né? Ela vem do mar para o continente, porque o continente se aquece mais rápido, a pressão dele fica menor. Durante a noite, inverte. Aí tem o tal do vento terral, que apareceu lá na outra questão. Por que inverte? Porque aí, à noite, a terra esfria muito mais rápido. E o mar demora mais para esfriar. Então, à noite inverte, o mar fica quentinho e a terra está mais fria. Então, se o mar está quente, mais quente do que a terra, é aqui no mar que a pressão está menor. Então, esse vento vai se inverter, vai sair da terra em direção ao mar à noite. Quem já foi na praia e entrou no mar de madrugada, já sentiu que de madrugada o mar é bem quentinho. Do lado de fora está frio e do lado de dentro está bem gostoso, tá? Então, de dia, vento em direção ao continente, de noite, vento em direção ao mar. Isso já apareceu em questões do Enem, já apareceu em questões de vestibular, pedindo para explicar como que acontece isso. Então, professor, tá. Oi. Então à noite é mais fácil virar um barco no mar? Porque o vento está indo na direção do mar? É. Não, na verdade, tanto faz.
Se é de noite ou de dia, você pode virar o barco do mesmo jeito. Essas brisas, elas não são muito fortes. Como elas são bem localizadas, elas não têm uma força muito grande, elas vão num espaço pequeno. Então elas dificilmente vão virar um barco. Tá? O que vai virar o barco vão ser as ondas. Aí sim, as ondas podem virar. Agora a brisa não. Tá? A brisa do mar é aquela que você sente no seu cabelo, assim, sabe? Então ela é fraquinha, ela não vai ser o suficiente para virar um barco. Tá certo? Então vamos lá, o que causa isso? Oi? Diga. Eu disse tá bom. Ah, tá. O que causa então as brisas? Vamos lá. Letra A. Uniformidade da pressão atmosférica. B. Aquecimento diferencial das duas superfícies. C. Quedas acentuadas das médias térmicas, das médias de temperatura. D. Mudança da umidade do ar. Ou E. Variação altimétrica, ou seja, variação de altitude. O que causa a brisa, então, é a variação de pressão, e que nesse caso acontece pela variação da temperatura, um aquecimento diferencial. Como a terra e o mar se aquecem de maneiras diferentes, uma hora a baixa pressão está sobre a terra, outra hora a baixa pressão está sobre o mar, tá bom? Essa era uma questão do Enem, tá? Maravilha. Essa aqui não vou falar, essa aqui é a que está na atividade de vocês. Pula. Pula. Está na atividade de vocês? Pula. Vocês vão ver a resposta. Eu vou ver na internet. Fazer o quê? Né? Outro grande exemplo usado muito, pessoal, nas provas são as monções. Quando a gente fala de brisa, brisa ali tem uma dinâmica no mar, na praia, no mar e nos terrenos próximos do mar. Uma dinâmica pequena ali, né? Territorial pequena. Mas quando você fala das monções, é como se fosse uma brisa gigante. Ela aparece bastante nas provas também, ela segue o mesmo raciocínio da brisa, só que ela tem um tamanho muito maior. E aí geralmente a gente usa o país Índia para exemplificar as monções. Por quê? Porque na Índia a gente tem o Himalaia, né, que é uma baita daquelas a cadeia de montanha enorme, com as maiores montanhas do mundo. Tem aqui o Himalaia. E olha só, o território da Índia é tipo um triângulo que vai para o mar, né? Então ele sofre bastante influência das brisas marítimas, de todos os lados. Só que acontece que, como é no tamanho de um país todo, então essas brisas elas têm um impacto muito grande. Quando você tem o verão, o país se aquece bastante, então vem muita umidade do mar. Só que essa umidade que ela vem, ela bate no Himalaia, então chove pra caramba. Chove pra caramba. Vejam lá a aula síncrona para entender como é que se formam essas chuvas de relevo. Você vem toda a umidade do mar, ela vai encontrar o relevo, vai subir, vai esfriar e vai chover. Então chove pra caramba. Então nesse local aqui do planeta, na Índia, a gente chama essa questão particular de monção. Então as monções são esses climas tropicais com muita chuva no verão, e no inverno, ao contrário, né? No inverno, como o continente esfria mais do que o mar, então você fica com o céu bem limpo e você vai ter um período de seca. Então, um período de chuva no verão muito forte, período de seca no inverno. Tá? Aqui a gente chama de monção, mas lembra do raciocínio da formação da brisa, que é a mesma coisa. Só que aqui tem uma potencialização, né? É um local muito maior, ainda tem o Himalaia para fazer, para ajudar a chuva em grande quantidade. Beleza. E para a gente finalizar, pessoal, as massas de ar. A gente falou até agora de vento, né? O vento, que é a atmosfera se deslocando, legal. Toda vez que a atmosfera se desloca, você está falando de uma massa de ar. É uma massa de atmosfera que está indo de um lugar para o outro. Essas massas, elas recebem alguns nomes, algumas siglas. Essas siglas costumam aparecer nas questões quando falam de vento. Então você não precisa decorar, porque elas já aparecem, tá? Elas aparecem, geralmente aparecem nas figurinhas que eles botam, aparecem nos enunciados. E mesmo assim as siglas elas são muito fáceis, porque elas são a abreviação do nome do lugar de onde a massa vem. Então, por exemplo, massa polar vai chamar MP. Massa
tropical vai chamar MT, massa equatorial ME. Então é muito tranquilo você ver as siglas, tá? O que tem de interessante nas massas para a gente? Que algumas trazem frio, outras trazem calor. Qual que é a dificuldade disso? Nenhuma, porque as que trazem frio vêm de lugar frio, as que trazem calor vêm de lugar quente, tá? Então as massas polares trazem frio, as massas equatoriais trazem calor, as massas tropicais também trazem calor. As massas que forem continentais, elas são mais secas, as massas que forem marítimas são mais úmidas. É só você juntar. Por exemplo, massa polar atlântica, MPA. Quer dizer o quê? É uma massa que vai ser fria, porque é uma massa polar, atlântica, do Oceano Atlântico, então ela vai trazer umidade junto com ela. Tá? Massas tropicais. Tem origem próximo dos trópicos. Se for uma massa tropical atlântica, por exemplo, é uma massa quente que vai trazer umidade do Oceano Atlântico. Se for uma massa tropical continental, é uma massa quente um pouco mais seca. Massa equatorial, mesma coisa. Massa equatorial atlântica, vai vir uma massa quente, porque é equatorial, com bastante umidade, porque vem do Oceano Atlântico. Massa equatorial continental, é uma massa quente e também vai ser úmida. Não tão úmida quanto a atlântica, mas também é úmida porque ela é do Equador, então tem muita evaporação no Equador, ela acaba vindo com umidade também. Tá? Vou pular isso aqui. Vamos ver as massas aqui, ó. Costumam botar figuras desse tipo na prova, tá? E você, às vezes, pedem para você indicar a massa, ou para você falar as características de alguma massa de ar. Então você tem a massa que vem de baixo, é a massa polar, que ela vem do polo. A massa que vem do trópico, se vem do oceano, tropical atlântica, se vem do meio, tropical continental. E as que vêm do Equador, Equador atlântica, e se vier da Amazônia aqui, ó, Equador continental. Então essas massas todas, elas atingem o Brasil em algum momento do ano, tá? E a gente consegue ver elas nas imagens de satélite, olha só. Voltando, avançando, voltando. Olha que louco isso aqui. A massa polar, ela vem de baixo, né? Quando ela encontra a massa tropical aqui no trópico, quando ela encontra a massa tropical, começa a formar várias nuvens, que é a frente. As frentes são quando uma massa diferente bate com a outra. Uma massa que é diferente da outra, quando elas se encontram, formam as frentes. As massas mais frias, elas são mais densas, mais pesadas. Então elas passam por baixo das massas mais quentes. Isso faz a massa mais quente ser jogada para o alto. Quando ela vai lá para o alto, ela esfria, aí todo o vapor d'água, a umidade que tem nela, formam as nuvens. Então essa linha de nuvens aqui, ó, nada mais é do que o contato das duas massas. Então a gente vê a massa polar empurrando a massa tropical em direção ao oceano. Olha só, você consegue ver pelas nuvens a massa polar empurrando a massa tropical para longe. O que acontece com o tempo aqui? O que você sente de temperatura e chuva? Vamos desenhar você aqui, ó. Tá aqui você. Você é uma criatura aqui, ó. Ai, professor, desenha eu. Tá aqui você. De chapéu. Pronto, tá aqui você. Que massa que está atuando aqui em você? A massa que está atuando por enquanto aí é a massa tropical. Se é a massa tropical, você está, nesse momento, sentindo um calorzinho, né? Porque você está com a massa tropical atuando. Então o que você sente aí é um calorzinho. Por enquanto. Quando essa massa polar começa a avançar, olha só você aqui. E agora, onde você está? Antes estava um calorzinho e não tinha nenhuma nuvem no céu, né? Olha lá você, tem nenhuma nuvem no céu, não tinha nenhuma nuvem. De repente agora, onde você está, está cheio de nuvem. Com certeza está chovendo também.
né? E com certeza a temperatura começa a cair. Por quê? Porque quem está chegando perto de você é a massa polar, e ela é mais fria, ela está levando a massa tropical embora. Conforme a massa polar vai passando, olha só, agora onde está você? Agora você está dentro da massa polar, então agora a temperatura caiu. É por isso que quando a gente está no inverno, você tem vários dias quente, nublado, frio, quente, nublado, frio, quente, nublado, frio. No inverno isso é muito comum. Você está lá com a massa tropical, aí você vem uns dias nublado, que é a frente fria, depois os dias não são mais nublados, mas a temperatura cai bastante, porque é a massa polar. Logo depois da massa polar, aí vem outra massa quente atrás dela, a temperatura sobe. Aí a massa polar volta de novo, aí fica nublado, a temperatura cai. Então esse é um ciclo, tá bom, pessoal? Isso é muito comum no inverno. No inverno a massa polar vem com mais força, no verão ela vem mais fraca. Então no inverno é muito comum a gente ter as frentes frias, ter a massa polar, ter a queda de temperatura. Então você consegue, a partir dessas imagens de satélite, ter uma noção de qual massa que está atuando ali e de se tem uma frente fria ou não, se pode estar chovendo ou não, tá bom? Então passa aqui, ó meu Deus, oh my God, né? Isso é muito legal. E aí, resumindo as massas de ar que atuam no Brasil. No verão, a gente tem muito mais as massas equatoriais, né? E as tropicais, porque como a gente está no verão, a energia está batendo bem em cima do Brasil, então essas massas estão com muita energia, com muito calor, elas estão com muito mais força. Isso faz com que a massa polar quase não consiga chegar. Agora, no inverno, as massas equatoriais e tropicais estão muito mais fracas, porque o Sol está batendo lá no hemisfério norte, né? Aquele Sol a 90 graus, mais energia no hemisfério norte. Então, quando a gente está com menos energia aqui, nossas massas quentes ficam mais fracas, isso abre espaço para a massa fria entrar. Então, no inverno, a gente tem a atuação da massa polar muito mais forte. No verão, a massa polar até chega, mas ela chega bem mais fraca. Tá bom? Maravilha, pessoal. É isso aí que eu ia mostrar para vocês hoje. Qualquer dúvida, falem comigo no Moodle, no WhatsApp. Nossa gravação fica por aqui.